Beleza, irmãos? Marcelo DLBR aqui com um vídeo diferente do que os de costume. Hoje, em vez de gameplay, teremos uma explicação das partes mais cruciais da história de Hora de Aventura. Este vídeo contém spoilers de Hora de Aventura, pois todas as informações trazidas nesse vídeo estão presentes na série. Hora de Aventura é um desenho criado por Planet Ward, dirigido por Larry Letelier, Hugo Morales e pelo próprio Planet Ward. Transmitido pela primeira vez em 5 de abril de 2010 nos Estados Unidos, no canal Cartoon Network, com um total de 6 temporadas em 2014 e 182 episódios. Sim, 182 episódios para você ficar vendo reprises. Hora de Aventura é um desenho que conta a história de dois amigos, Finn, o humano, e Jake, o cão, no reino de U. Um reino fantasioso, onde vivem várias criaturas mágicas e sobrenaturais que representam comidas ou objetos que existem hoje no nosso planeta Terra, da vida real, é claro. Por exemplo, Jake é um cachorro laranja mágico que é capaz de se esticar, diminuir, aumentar e até mesmo mudar sua forma e tamanho, e ainda falar. Outro exemplo é o Reino Doce, que não é nada mais do que um reino cheio de seres vivos doces. Ou o Reino do Fogo, onde vivem várias criaturas flamejantes, o que representaria o inferno. Eu sei que parece estranho, meio bobo, mas calma, vamos voltar à história. O mundo de Hora de Aventura é o mesmo mundo em que você está vendo o vídeo agora, ou seja, a Terra. Mas é a Terra 1000 anos depois de uma grande guerra de bombas nucleares atômicas e radioativas, chamada a Grande Guerra dos Cogumelos, que faz apologia ao formato de uma explosão nuclear, que poderia ter acontecido no final da Segunda Guerra Mundial ou no meio da Guerra Fria. Mas por que eles colocariam isso num desenho infantil? Bem, se você se deixa enganar pelo traço sutil e folgado dos desenhos que parecem de bebês, lembre-se que a maioria dos episódios de Hora de Aventura não são recomendados para menores de 12 anos, por conter essas imagens e informações de destruições e mortes. No episódio Holy Jolly Secrets, Finn e Jake vão até o castelo do Rei Gelado e encontram fitas cassetes dele. Voltam para casa, assisti-las e descobrem que antes da Grande Guerra dos Cogumelos, um explorador chamado Simon Petrikov, professor de ecologia, que recentemente tinha descoberto o Enchiridion, era um grande antiquário, especialista em objetos ancestrais, que tinha comprado uma coroa dourada com rubis incrustados nela no norte da Escandinávia. Sim, esse lugar existe. Simon estava muito interessado na coroa e praticamente tinha esquecido toda a sua coleção de objetos antigos só por causa dela. Ele dizia que quando ele colocava a coroa na cabeça, ele mostrava imagens da história da neve, do gelo e a necessidade de controlá-los, e ele simplesmente esquecia tudo na vida só por ficar com aquilo na cabeça. Quanto mais ele usava a coroa, a pele dele ficava azul, uma barba branca crescia, a temperatura do seu corpo chegava a 30 graus e ele não sentia mal. Para você ter ideia, a temperatura do corpo humano é de 37 graus. A sua noiva o deixou por estar viciado na coroa e cada vez mais assustador e mal, porque seu nariz crescia e ele controlava o gelo. Durante a Grande Guerra dos Cogumelos, Simon, com 47 anos, tenta congelar uma bomba nuclear que foi soltada numa cidade, mas não consegue. Então ele se congela para se proteger e a bomba destrói uma grande parte da Terra e deixa ela quase em forma de C. Em Simon e Marcy, um ano se passa e ele e sua amiga chamada Marceline, com 7 anos na época, que tinha sido levemente afetada pela radiação, que deixou sua pele pálida, com orelhas pontudas e incisivos grandes. Não se sabe se Marceline já era uma vampira na época. Simon dá à menina um ursinho de pelúcia chamado Rambo e se tornam amigos. Simon prometeu não usar a coroa, pois deixava Marcy com medo, e porque Simon não sabia controlar, mas era necessário para proteger a garota de seres humanos radioativos e transmutados que parecem agir feitos humanos, mas são verdes, com buracos escorrendo uma gosma verde brilhante e pegajosa, conhecidos como Ghoul Monsters. Simon e Marcy se separaram em um incidente que não é mostrado na série. E, acredito eu, que Marcy, com 16 ou 18 anos, é transformada em vampira por Ruslan Abadir, que também teria sido afetado por radioatividades e se tornado um monstro. É possível que a Guerra dos Cogumelos em si foi causada pelo poder que o Enchiridion revelava. Um humano especial se torna a criatura mais temível de todos os universos, só por causa da explosão nuclear que devastou a Terra. Ele se autodenominou Olite. Se passam 1000 anos e os Ghouls Monsters vão se juntando a outros alimentos, gerando novas vidas e espécies, como seres doces, criaturas cachorro-quentes, porquê-bisomens, ameboides, etc. Mesmo assim, continuam existindo certos tipos de animais da nossa época como lobos. Vestígios da destruição da bomba são visíveis por 100% dos episódios, até na primeira cena da abertura. A bomba deixou o clima instável, gerando neve e grama em lugares próximos ou até chuva de canivetes. E continuamos nossa história com Finn e Jake. Finn foi encontrado por Josué e Margaret, os pais de Jake, e viveu com os pais dele e seu irmão
Jermaine, até que Finn e Jake decidiram viver como irmãos numa casa na árvore. Muito estranhamente, Finn é o único humano vivo no reino de Yu. Todos os outros seres são misturas absurdas de objetos ou comidas vivos. Finn e Jake voltando suas aventuras, salvando princesas do Rei Gelado, fazendo amizade com Marceline, princesa Jujuba, namorando com a princesa do Reino de Fogo, a Lady Iris. Falando nisso, você sabia que o Jake tem 5 filhos? Jake Jr., Viola, TV, Charlie e Kiki One. Mas a fonte de todo o mal está ali, espionando. Talvez você não saiba, mas Billy, o aventureiro, foi quem derrotou o Lich e aprisionou ele na seiva da árvore mágica, como mostra no episódio Mortal Folly. Por isso Finn é fã dele. E como o Lich é um mago como o Rei Gelado, tem seus poderes, e um deles é possuir no corpo. E para entrar na sala onde está a cela do Lich, você tem que usar um tipo de tiara para não ser possuído. Mas um caramujo maldito, o Snail, que estava na mochila do Finn, entra lá sem a tiara e é possuído pelo Lich, que passa a controlá-lo. Desde então, esse caramujo começa a aparecer em vários lugares em que se pode imaginar, mostrando que o Lich está observando. Mas o Snail liberta o Lich. Então ele resolve começar sua vingança no episódio The Lich, matando o único que podia impedi-lo, Billy. Finn tem um sonho que mostrava o Lich entrando no corpo de Billy e o matando, e vai checar. Billy diz que Finn deveria pegar todos os cristais de todas as princesas do reino de Yu para colocar no Enkidu. Billy diz que ao colocar todas as joias lá, o livro ia abrir um portal para destruir o Lich. Mas depois de Finn ter colocado todas as joias no livro, o Enkidu abriu um holograma que mostrava os universos e suas conexões. A princesa Jujuba aparece e grita para o Finn que aquele não era o Billy, e sim o Lich. E o Lich escolheu um universo no livro e passa por um portal, e em seguida Finn e Jake entram também. Finn e Jake então vem o Lich falando com uma sombra vermelha numa casa que flutua em um espaço, e depois vem o Lich desaparecer. E eles vão falar com a sombra, um prismo, e ele diz que todos que vão até ele têm um desejo. O Lich desejou o extermínio de toda a vida, mas o Finn e o Jake não foram afetados, pois ainda estavam na sala do desejo temporal e ainda não tinham feito seu desejo. Finn pede o seguinte: eu desejo que o Lich nunca tenha existido. E aí começa o primeiro episódio da quinta temporada, Finn humano. Uma nova cena aparece, Finn com uma aparência muito mais humana, só que de um braço biônico, perto de sua casa de madeira, com sua mãe, seu irmão bebê, seu pai, seu cachorro normal, Jake. Descobre-se que nesse mundo, o nome completo de Finn é Finn Myrtles. A mãe de Finn pede para ele vender sua mula, Bartran, por alguns trocados, pois seu pai estava devendo a uns caras barra pesada, a gangue do destino. E aí Finn descobre uma caverna onde existe um esqueleto com uma coroa na cabeça debaixo de uma bomba congelada, mostrando que o único jeito de o Lich nunca ter existido é se a bomba nunca tivesse explodido, ou seja, só se o Simon tivesse salvado a todos. Do lado do corpo do Simon aparece uma velha com uma arma esquisita que depois é identificada sendo Marceline, logo depois de Finn e seu cachorro normal Jake terem roubado a coroa para vender para pagar a gangue do destino para não ter que vender o Bartran. Mas a gangue do destino pega o Bartran e a coroa. Finn, como um humano normal, vai lutar contra eles, mas perde, e a gangue do destino põe fogo na cidade, depois põe fogo na casa do Finn, deixando seu pai, sua mãe e seu irmão bebê presos lá dentro. No episódio seguinte, Jake, o cão, Finn decide colocar a coroa e se vingar da gangue do destino, mas acidentalmente explode a bomba que estava próxima à casa dele. Mas Jake, que ainda estava na sala do prismo, via tudo de camarote com o prismo e a coruja cósmica. Pois Finn foi viver na realidade que ele desejou. Voltando aos desejos do Finn, ele vê Jake de longe na poça radioativa e Marceline segurando Jake. Finn tenta salvar seu amigo enquanto Marceline morria, mas Jake se tornou um super Lich e a transmissão com a sala do prisma acabou. Jake estava sob muita pressão porque tinha que fazer seu desejo, mas com a ajuda de Prismo, ele deseja que o desejo que o Lich tinha feito fosse: eu queria que Finn e Jake voltem para casa em Yu. Finn e Jake são teletransportados de volta para Yu, as joias que estavam nos queridos voltaram para suas princesas, e Finn e Jake estão felizes pelo Lich ter sumido no começo da quinta temporada, mesmo o Finn não lembrando de nada. E foi isso, galera. Eu voltei agora pro canal, dando uma olhada. Eu quis fazer esse vídeo porque o colega me falou dessa história da Grande Guerra dos Cogumelos, e fui dar uma olhada no YouTube pra ver, no Google, na Wikipedia, e percebi que a história precisava que alguém explicasse direito, assim. Eu fiz um pouco de dificuldade, aí demorou uns dias, mas eu consegui juntar um monte de imagem, fazer uma narração bacana, e foi isso. Eu queria que vocês, se vocês gostaram do vídeo, dessem uma curtida bem bacana, compartilhem o vídeo com seus amigos, por causa que é pra divulgar a história, e acima de tudo, adicione os favoritos, porque
todo mundo precisa ver isso, e se você adicionar, pode me ajudar. Quem sabe eu volte a fazer vídeos explicando outras histórias, outros mistérios, principalmente seriados, que eu manjo bem disso. Mas foi isso aí, galera. Obrigado por assistirem. Se gostarem, querem que eu faça mais vídeos, comentem. E se eu esqueci alguma coisa, comentem também, que eu posso, quem sabe, repetir esse vídeo, digamos assim. Mas seria muito maneiro se vocês falassem como é que foi o vídeo. E foi isso, galera. Hermanos, estou saindo.